tem histórias para contar sobre o cinema pernambucano. Histórias que remontam ao ciclo do Super 8 e chegam até a produção audiovisual contemporânea. Osman Godoy. Vou começar falando sobre o Nada Além, o curta que participou do Festival do Recife. Fiz um tempo recorde esse filme com a ajuda da minha filha, de uma equipe, vamos dizer assim, de amigos, e com a colaboração da atriz fantástica, que é a Geninha da Rosa Borges. Então o filme é um filme de uma senhora de 80 anos, que ela tem preocupações, vamos dizer, existenciais. Ela vive sozinha com um cão e uma empregada, e tem como único parente um sobrinho. E ela se questiona, nós acompanhamos um dia na vida dela, e ela se questiona sobre esses problemas existenciais da existência de planetas, existência das explicações sobre a vida, né? Inclusive da existência de Deus. Essa neura de ficar pensando que está ficando mais velha, mais velha, mais velha, viu? Ah, vamos embora. O senhor começou fazendo Super 8, né? Que era uma forma de fazer cinema dos anos 70, Isso. Que facilitava um pouco mais, que usava um material mais simples. Fala um pouquinho sobre... Isso é pelo fato de eu gostar muito de cinema e ter, vamos dizer assim, nessa época coincidido com a abertura da Zona Franca em Manaus. Eu estava trabalhando lá, aí comprei todo o equipamento de cinema que apareceu por lá, e quando eu vim para Recife, em 1970, aí passei a fazer esses filmes com a ajuda de um amigo meu. Fizemos uma dupla, Atos e Godoy. O senhor inspirou Fernando Spencer, o Spencer, a começar no cinema Super 8, né? Isso aí é um fato muito interessante, que quando eu cheguei aqui com o equipamento todo e comecei a fazer Super 8, o Spencer, que fazia filmes em 16mm, né? E geralmente não terminava por causa dos altos custos, ele foi convidado a ir lá em casa e assistiu uma sessão que eu fiz dos filmes que eu estava fazendo e ficou entusiasmado com o equipamento, e daí por diante ele comprou o equipamento e passou a sua produção do Super 8. E sobre os dois produtos, o documentário e a ficção que o senhor tem sobre Frei Caneca, que é o Mensageiro, que é a ficção, não é isso? E o documentário que tem a sua filha, Hannah Godoy, fazendo personagem. Isso aqui já foi num período, agora, 2000, né? Ano 2000. Eu fiz um roteiro, submeti a apreciação do Ari Severo Firmo Neto, ganhou menção honrosa. No ano seguinte eu apresentei no CinePE e ganhou o primeiro prêmio. E daí nós começamos a produção. Foi uma ficção sobre o Frei Caneca, né, de uma super produção, vamos dizer assim, com 12 atores, a equipe técnica da melhor possível, não é, música do Antônio Madureira, fotografia do Beto Martins, um exagero, vamos dizer assim, de produção. E posteriormente eu fiz um documentário também, pelo fato de eu ter feito uma ficção sobre o Frei Caneca, me cobraram um documentário sobre o Frei Caneca. Aí eu fiz também um documentário e coloquei isso num DVD. Se não há carrasco, não há execução. Impossível, senhor Major. Eu não vou assumir essa responsabilidade. O brigadeiro mandar-me enforcar junto com o Frei. Pois então perguntai ao brigadeiro, senhor Alcaide. Quem vai ser o mensageiro? Falando assim um pouquinho sobre a contemporaneidade, como o senhor vê essa época do Super 8 antes e como o senhor vê hoje essa coisa do vídeo? Como os cineastas de hoje em dia, eles que tem um pouco mais de oportunidade, uma facilidade maior do que naquela época. Então, como o senhor vê os produtos de hoje? De fato, é bem assemelhado. Esse boom do digital, não é? Tem uma certa semelhança com o Super 8, pelo fato de baratear os custos da produção. Então, a coisa é assemelhada, mas você sabe que existe uma bagagem de conhecimentos muito superior, e eu posso lhe assegurar que a produção em vídeo hoje é talvez bem melhor do que a produção que se fazia em Super 8, eu posso dizer isso. O senhor é coordenador e conselheiro do Fórum do Audiovisual do Recife, né? Fala um pouquinho qual o papel desse fórum. Nós somos um órgão consultivo e deliberativo. E estivemos empenhados ultimamente na confecção do Plano Municipal de Cultura, que é um documento notável, vamos dizer assim, que foi uma atuação pioneira do antigo secretário de Cultura, o Roberto Peixe. Nós conseguimos
através de ouvir a sociedade civil exaustivamente, né, por um processo muito democrático, nós elaboramos esse plano. E esse plano tem a duração de 10 anos. Ele está em projeto de lei e foi encaminhado à Câmara dos Vereadores e será apresentado em audiência pública agora no dia 22 de abril. Eu aproveito para convidar todos que fazem a cultura de Recife, que compareçam às 9 horas na Câmara Municipal para exatamente ouvirmos a respeito desse plano de cultura. A gente tem aqui um produto, né, que mostra o plano de cultura, Isso. né, que traz inclusive do audiovisual, das artes cênicas e outras coisas mais, não é isso? Todos os segmentos estão aí representados, né, com ações, com proposta de ações, e se ele for aprovado, o atual prefeito vai ter que